Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Café Filosófico, projeto de extensão do nosso grupo de estudos em Metafísica e Tradição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta temporada, a gente está se centrando num tema que gerencia, né, um dos eixos temáticos do Programa de Internacionalização da UFRN e CAPES, que é a ideia do desenvolvimento sustentável. Então, ao longo do ano, a gente foi recebendo convidados de diversas áreas do conhecimento, e hoje, com muita satisfação, a gente recebe a professora Diana Piroli, filósofa, atualmente fazendo um pós-doutoramento na Escola Santana de Estudos Avançados de Pisa. Diana, obrigado por aceitar o convite, passar esse tempinho aqui com a gente para falar sobre justiça climática. Você está com algumas horas à frente, né? Seja bem-vinda e agradeço muito o teu aceite. Bom, Ok, primeiramente, temos eu um que pouquinho de... agradeço, na verdade, né, estando com queridos colegas da UFRN, então é sempre um prazer. Muito obrigada. E temos só 4 horas de diferença agora, então é tranquilo. Sim, está tranquilo, é verdade. Na última vez já era quase meia-noite quando você começou a falar, né? Sim, 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 estava um No pouco cenário cansada internacional. até, né? Mas hoje tranquilíssimo. Início aqui da serata, como dizem na Itália. Espero ser una bella serata. A bella serata. Diana, olha, justamente agora que está acontecendo a conferência em Dubai, né? Uhum. COP28, é um momento muito interessante para falar, e o tema que você escolheu também tem muito a ver com essa discussão toda, né? Sobre a questão da justiça climática. Então, já de cara, já te passo assim, a palavra, fica à vontade para falar sobre isso, como é que você encara essa questão toda, e a partir daí a gente conversa com mais. Vamos aprofundando um pouco Uhum. a discussão. Pois é, né? Eu acho perfeito, na verdade, iniciar com esse gancho na praxis política contemporânea, né? Como todos vêm acompanhando nos jornais, agora temos a COP28 nos Emirados Árabes, essa COP um pouco contestada, por ser um dos países principais defensores, né, de um modelo de combustíveis fósseis ao longo termo. E E a COP28, na verdade, não só a COP em termos gerais, né, mas como se nós formos olhar principalmente nos principais documentos internacionais, acordos, agenda pública, eu acho que nunca foi tão tão explícito conceitos normativos, morais e de justiça, filosóficos propriamente, como se tem tido até então nas questões de justiça climática e nas negociações internacionais climáticas. Por exemplo, eu me refiro a isso porque, para quem acompanha, se vê sempre falar em uma transição justa, os direitos e os nossos deveres de respeitar as gerações futuras, os nossos deveres com a natureza e a conservação da biodiversidade. Então, se nós lermos os documentos, analisar todos esses contratos internacionais e a maneira como vem mobilizada também na agenda pública, muitos termos dos quais, para nós, filósofos de formação, são familiares, eles estão ali grandemente presentes, mesmo que de maneira um pouco menos, digamos, sofisticada e consolidada, então, de um sentido muito mais vago, eles estão aí para nós, né, como filósofos políticos, filósofos morais, engajarem nesse debate. E, na verdade, né, se a gente for falar, recuperar um pouco a ideia da justiça climática, ou como esse debate na literatura acadêmica ele aparece de forma mais completa, a gente tem que ali andar um pouco para os anos 90, né? No contexto em que é lançado o primeiro IPCC, né, que é esse grande relatório internacional que lança os dados sobre a questão da mudança climática antropogênica. E com essa divulgação, a primeira divulgação, né, que foi um marco, digamos, histórico dentro das questões do debate da justiça climática, a gente pôde perceber, ou era percebido, que ainda era algo muito técnico,
A questão da justiça climática era muito pensada como um problema puramente técnico, economicista, que não envolve questões de decisões, e decisões que tocam em valores e conceitos importantes para as democracias liberais, por exemplo. Por exemplo, os deveres que a gente tem com as pessoas futuras, os deveres que nós temos com a natureza, os deveres que, mesmo que não haja um problema da mudança climática, por exemplo, nós temos certo tipo de deveres de tratar melhor a nossa relação com a natureza. Então, dos anos 90 em diante, a gente percebe que tem todo esse movimento que coloca na agenda política e pública a questão da mudança climática, mas de muita maneira técnica científica. E aí, né, começam a aparecer as grandes literaturas, digo, os marcadores de literatura, principalmente o livro a Perfect Storm, que é o livro do professor, agora me fugiu o nome da mente, o professor Gardner, Stephen Gardner, que ele vem fazer, na verdade, um livro teórico, mas uma forma de manifesto também público, que dizendo que ali, dentro dessas escolhas técnicas, na verdade, também tem escolhas teóricas de quem a gente vai beneficiar, de quem a gente não vai beneficiar, quais são os fins das políticas climáticas, quais são os nossos deveres, né, com as gerações futuras. Então, ali começa a criar todo um ensejo normativo filosófico, na qual, depois da publicação desse livro, né, crescem grandes ondas de debates teóricos normativos, né, tem também o livro do Henry Schull, de 2014, que condensa os principais discussões teóricas normativas, e ali entra todo esse debate, né, esse debate de pegar conceitos e ideias da academia, da teoria normativa moral e política, e trazer para a agenda pública e para a esfera pública para tentar ver esse diálogo. Então, digamos assim, uma coisa muito interessante, a meu ver, muito empolgativa e bonita, é sempre essa tentativa de engajamento direto da teoria normativa da justiça climática e entrar em tentar influenciar de alguma maneira o debate público e as questões públicas. Tanto é que hoje mesmo os próprios relatórios dos principais centros de pesquisa, né, eles têm um grande número de teóricos e filósofos políticos, filósofos morais, que são aquelas pessoas que, na verdade, trabalham justamente esses conceitos, né, principalmente o que significa justiça climática, porque dentro da literatura normativa nós temos diversas concepções de justiça, na verdade, desde Platão temos, né, já na República já temos uma ideia de o que é a justiça, né, mas o que é justiça no campo de vista, do ponto de vista das sociedades modernas, e como inserir isso, né. Eu até, se eu posso continuar só um pouquinho? Uhum. Diana, desculpa te interromper. Ah, tá bom. Segue. Não, diz, por favor. Não, é porque você falou no livro a Tempestade Perfeita, e aí logo me veio à cabeça assim, essa imagem do certo negacionismo, né, que a gente viveu há poucos anos, com a Covid, aqui, especialmente aqui no Brasil, né? E também essa ideia de que se tem, eu já vi isso em diversos lugares, de que, mas o aquecimento global, essa coisa é cíclica, há correntes dentro da ciência que não concordam com isso, e você é muito taxativa quando entende que essa mudança climática ela é antropogênica, ela vem do homem, né? Então, talvez se você pensasse se isso é um sintoma do próprio antropoceno, e como se enfrentar isso, né? Primeiro, de fazer entender, contornar de maneira mais pública, né? Dar publicidade a uma ideia de que somos responsáveis por isso, quando, na verdade, a gente meio que se livra desse encargo, né? Dessa responsabilidade. A tendência é um pouco, mas as coisas são assim, eu vou pagar minha taxa de carbono
quando viajar de avião e vai ficar tudo bem, e no fim não, né? Nós somos responsáveis dramaticamente, né? E uma das coisas que eu espero que você fale daqui a pouco, que é um pouco essa ideia do reconhecimento, do pluralismo, como certas camadas, certas pessoas, né? Certas etnias acabam sofrendo muito mais essa injustiça climática, né? Bom, era isso, mas você estava tão embalada, acabei te cortando a Não, eu te peço desculpas, porque na verdade é um ordem do vício, discurso. é um vício de apresentação estilo. Não sei se você entendeu. A ideia é um pouco entender como tornar público. Sim. Continua. Não, certo, como tornar público, né? Digo, conceitos que estão ali, né, na agenda política, nas discussões internacionais, de modo que as pessoas possam capturar, né, e ver como parte daquele campo de entendimento que elas compreendem a sua realidade. Na verdade, eu estou sempre tentando discutir isso com os meus pais, né, com os meus familiares, porque, na verdade, o ponto é, né? A mudança climática, na verdade, aqui falando de um ponto de vista técnico, a mudança climática é uma coisa, é um fenômeno normal, em certo sentido. Se você pega, né, por exemplo, os gráficos lançados pelo IPCC, você vê, digo, diferenças de aumento, temperatura, ou seja, processos de mudança climática ao longo do tempo, né? O que acontece é que de 1850, se não me falha a memória, né, ele, em vez de ter aqueles padrões normalizados, ou ao menos os padrões de diferença normalizados, acontece o que eles chamam do movimento do taco de golfe, né? O taco de golfe é aquele que sobe exponencialmente de uma grande diferença, e a ciência entra ali e explica, mas afinal, por que que antes algo que era essa pequena linhagem de curva de cambiamento de repente toma essa forma do famoso taco de golfe do cambiamento climático. E aí, então, vem as pesquisas que coligam necessariamente o processo de mudança climático com aquele do teor antropogênico. O antropogênico porque é quando o homem, digo as pessoas, né, o homem, para usar um termo mais general aqui, né, as pessoas, os modos de vida começam a ser completamente alterados por conta de uma mudança estrutural da sociedade que agora passa a ser industrializada, né? O do consumo, novas formas de consumo, nossas formas de produção, e que são feitas em larga escala, ou ao menos muito mais em larga escala do que era antes, uma forma de processo de combustão e utilizo, né, da base de combustíveis fósseis. Então, não é que não existia mudança climática antes de 1850. O que tem e o que nos preocupa é esse processo do taco de golfe que deve ser explicado. E, na verdade, esse processo do taco de golfe é muito mais reto, ele é muito mais incisivo dos anos 70 em diante, com a questão da globalização, né? Se a gente for notar, na verdade, a gente sempre fala de responsabilizar as pessoas, responsabilizar os países, né, pelas emissões passadas, mas se a gente for olhar veramente, grandemente, assim, os dados, os anos 70 em diante são assustadores, que é quando, na verdade, a linha de crescimento se torna quase reta, ou seja, é de um abrupto uso. Então, acho que isso é uma primeira coisa a deixar claro, assim, quando a gente conversa com as pessoas, mudança climática é um processo normal. Na verdade, os cientistas, eles querem que se volte a ter uma mudança climática que não seja do tipo caracterizado como antropogênico, ou seja, nós, enquanto seres humanos que têm esse tipo de produção, consumo dessa estrutura, né, do uso do carbono, né, o que eles querem que se retorne ao tipo de produção e consumo que, ao menos, não que respeite a capacidade da Terra de absorver aquele nível que ela é capaz de absorver, né? Então, acho que esse seria o primeiro ponto.
a ser explicado. O teu outro ponto sobre o antropogênico, na verdade, é uma coisa dizer que nós somos causadores de alguma coisa do ponto de vista, digamos, de análise empírica, né? Eu tenho um copo na mão, eu quebrei um copo. Tem uma relação de causa e consequência, né? Eu fiz aquilo. A outra coisa completamente diferente, que precisa da teoria moral, é dizer aquela pessoa é responsável por a quebra daquele copo. Então, no caso da mudança climática, de novo, daquele momento do taco de golfe, uma coisa é fazer essa relação empírica de que, ok, certos países como Alemanha, Itália, França, outros países dos Estados Unidos são causadores, mas até que ponto a gente pode dizer que eles são moralmente responsáveis por isso? Ainda mais se a gente pega o ponto que, a partir dos anos 90, só dizemos, normalmente se diz, né, a partir dos anos 90, com a primeira publicação do relatório do IPCC, que se torna público um primeiro relatório científico a nível global, nos quais as pessoas sabem que certos tipos de uso e consumo de combustíveis fósseis causa um processo que a Terra não é capaz de absorver. Então, daí surgem todos os nossos problemas morais, de novo, que a filosofia que entra, é até que ponto nós podemos dizer que alguém é responsável, se ela era ignorante sobre o processo causal de tudo, até que ponto nós podemos dizer que alguém é responsável, né, por emissões passadas, se essas pessoas, a grande maioria talvez já estejam mortas, então, se elas são mortas, quem deve ser responsabilizado agora? Quem se beneficiou, por exemplo, das emissões que aquelas pessoas fizeram naquela época? Então, quando você entra com a teoria moral, né, a teoria moral sempre tenta fazer a mediação para saber quem deve ser responsabilizado, né, nesse sistema causal, né. Então, mas ali tem uma grande briga, assim, vários tipos de teorias tentando explicar como a gente pode explicar a responsabilização de modo a fugir do argumento da ignorância, de modo a fugir do argumento de que essas pessoas não existem mais, de modo a fugir de outros tipos de argumentos, né? Então, sempre mostrando, né, como nesse âmbito das questões climáticas, né, a justiça climática sempre entra com seus clássicos conceitos de responsabilização, que pelo menos desde a da teoria moderna kantiana, né, a ideia de você tem o dever de fazer algo, a ética dos deveres, né, possa ser vinculada, né, com essas ideias de emissões passadas. Tem todo um debate em relação a isso. Um outro ponto que você tinha me levantado, talvez você poderia me recordar, que era, eu anotei aqui, talvez você possa me recordar dos outros pontos, porque era, na verdade, várias perguntas dentro de uma Diana? só. Era. Não, que deu uma travadinha agora, mas já voltou ao normal. Desculpa. Aproveitando, porque uma das coisas que se coloca é o seguinte: a Europa, de algum modo, se aproveitou de uma. Você colocava, né, que os países mais desenvolvidos hoje são hoje assim, porque de algum modo se aproveitaram de certa ignorância, de certa uma falta de, assim, de precaução e, enfim, de algum modo, alguns países hoje em dia ainda possuem florestas, como é o nosso caso, né? E parece que nós estamos com um caminho interditado para fazer uso desses recursos, justamente porque já não cabe se fazer de conta que a gente não sabe as consequências de um mau uso, né, de tais recursos. Já seja essas plantações tão extensivas como temos no Brasil, esse agronegócio e tudo mais, né? O Brasil, por exemplo, está vivendo um certo dilema, né? Que se aventou a hipótese de explorar petróleo na foz do Amazonas, por exemplo, né?
Sim. E parece que isso está acontecendo agora, por exemplo, a Guiana também, a Venezuela está entrando em conflito, justamente porque descobriram muitas fontes de petróleo ali e tudo mais. Então, parece que, de certo modo, alguém pode alegar: mas vocês já queimaram suas florestas, agora cabe a gente, então nos recompensem, né, por preservar as nossas florestas. Né? Mas, enfim, mas voltando à questão da justiça climática, de um ponto de vista mais social, são que justamente, né, quem mais sofre as consequências dessa crise, dessa mudança climática, são a população mais carente, em especial os negros, ou então os indígenas que estão ali sofrendo na pele, efetivamente, né, essas mudanças tão dramáticas. E aí eu pergunto, qual é o caminho que você encontrou a partir da documentação, dos grupos de trabalho em torno a isso, como medir esses impactos, como tentar uma adaptação, né, para essas populações mais vulneráveis? Como é que você vê isso? Pois é. Primeiro ponto, assim, você comentou agora, a gente pegou a conversa e veio para o chamado Global South, né? A gente pode discutir até que ponto essa divisão do Global North e Global South não é muito simplista e também um pouco, eu já vi alguns colegas comentando que é um pouco discriminatória, então, né, para o Global South, porque se a gente pega alguns dados de países do Global South, temos muitas melhores, digamos, melhores dados socioeconômicos em relação a alguns países do leste europeu, como a Albânia, etc. Não tem, mas partindo dessa divisão do Global Norte e Global South, você falou que a gente, na verdade, tem o desafio, né, que é um desafio um pouco diferente em relação ao desafio dos grandes emissores históricos globais, né, que eles têm o desafio de reduzir, mitigar um certo tipo de emissão, que são as chamadas emissões de queima de combustíveis fósseis, né, que são aqueles baseados em petróleo, gás natural em carvão. Nós aqui do Global South, por exemplo, e é algo que se vocês podem notar nos discursos do Lula, do nosso presidente Lula, ele está batendo bastante nesse ponto. Nós temos o objetivo de lutar com uma outra tipologia de emissões, que são as chamadas Land Use Change Emissions, que são as emissões causadas ou pelo mau uso, na verdade, né, dos recursos terrestres da Terra. Então, nós temos essas duas tipologias, né? Land Use Change Emissions e Fossil Fuel Emissions. Quando vocês verem, então, o discurso do Lula, ele está sempre batendo nessa tecla de captar melhores recursos econômicos para que nós, juntamente com a Indonésia, principalmente a República do Congo eu me esqueci o outro país, que são os principais expoentes de biodiversidade em relação com esse tipo de emissão, tenta atrair fundos para que a gente possa proteger essas áreas e conseguir mitigar o nível de emissão dessas áreas. Mas, claro, né, objetivamente, aqui entra um outro tipo de argumentação, porque se você olhar os dados empíricos de modo geral, tem esses dois tipos de emissão, a grande causadora, né, do problema da mudança climática antropogênica são as emissões de fossil fuel, né, eu até convido vocês a olharem os últimos gráficos lançados pelo Global Carbon Budget Report de 2022, que eles fazem uma comparação dos dois tipos de emissões, né? Então, as emissões por queima de combustíveis fósseis são aqui, ou seja, são as grandes causadoras, e nós, né, do Global South, principalmente, que temos esses tipos de emissões com base no mau uso da terra, estão bem abaixo. Nós contribuímos, mas contribuímos de um modo muito pouco. O que a gente vem fazendo do ponto de vista do Global South para melhorar o nosso argumento de por que devemos lutar ainda, mesmo que ainda nossas emissões sejam muito menores em relação a essa outra tipologia, porque nós temos essa obrigação ainda forte de reduzir e mitigar as emissões, né?
E vocês podem notar que na literatura vem sendo coligada essa questão com a questão da biodiversidade. Porque se a gente fala uma vez de lugares, de florestas, de biomas, como Cerrado, Caatinga, etc., são biomas onde encontramos um grande tipo de biodiversidade. Então, a modificação e alteração desses tipos de land use emissions não só aumentam a mudança antropogênica, como também diminuem e afetam diretamente a biodiversidade, que é outro elemento importante. Então, a gente tem esses dois tipos de emissões, e quando você está nas discussões internacionais, geralmente tem isso. Claro, tem um problema a mais que a gente tem como Global South, a Índia e a China, né? Que, na verdade, estão ali naquele outro grupo ali em cima, e é sempre, digamos assim, o calcanhar de Aquiles de qualquer negociação climática, porque, diferentemente do Brasil, né, a gente tem uma indústria, a gente tem tentativas do governo atual, a gente vê o governo Lula sinalizando em favor da criação dessa nova plataforma de exploração no, na região da Amazônia, e tem até aquele ponto, né? De um ponto de vista científico, o Brasil ainda, dentro daqueles cálculos que eles chamam dos cálculos do Global Carbon Budget, né? Do nível de emissões per capita que cada país ainda teria, descontando, né, o nível de emissões passadas, etc. O Brasil ainda ele tem ainda um bom número de emissões a serem lançadas. Então, o governo, por exemplo, Lula, eu acho que eles estão tentando justificar a permissão moral de investir nessas plataformas, porque na visão deles, ainda nós temos esse budget a ser utilizado até 2030 e depois, né, menos em 2050. Claro, isso pode ser discutido. Eu acho que a melhor argumentação nesse caso não é tanto brigar sobre o ponto de vista da emissão que isso vai causar, mas na verdade do problema da perda de biodiversidade, né, o efeito malévolo nos biomas, nos animais e também nas pessoas, né, que são dependentes dessas regiões, né. Claro, né, é um argumento meio polêmico tentar aqui defender a exploração da região da Amazônica, mas eu vejo que o governo está tentando mobilizar mais ou menos com essa ideia de fundo, que nós ainda temos uma cota de carbono que, segundo a quantificação, os cálculos internacionais, nós ainda podemos usar. Meu ponto é dizer, ok, nós ainda temos, mas devemos. E, de novo, aqui entra de novo sempre a filosofia para cutucar e dizer, não, nós temos cientificamente essa cota para desenvolver, né, que é o tema, na verdade, do Café Filosófico desse semestre. Então, nós temos esse direito, digo, do ponto de vista da estrutura internacional, nós temos o direito de usar essas cotas, mas talvez não devemos usar. Então, é a beleza da filosofia Isso. moral e política. Essa é uma das grandes questões que se coloca hoje, né, Diana? Uhum. Uma das grandes críticas que se faz ao governo Lula, esse primeiro ano, por exemplo, é que já há alguns meses, né, já se falava sobre isso, sobre essa possibilidade, esses estudos que a Petrobras estava fazendo para explorar o petróleo ali. E então acusam o governo de ser hipócrita, porque se fala muito em energias limpas, renováveis, mas está preocupado em explorar petróleo, então, realmente, né, tá tentando fazer isso, né? Agora, também tem um conceito, que eu não sei como é que você vê isso, essa ideia da transição, né, para energias, para outras fontes de energia, novos modelos, né? Ninguém pode agora mesmo abrir mão dos combustíveis fósseis, não sei, pelo menos no Brasil eu acho difícil, né? Sobretudo quando você vê que a maior parte do transporte aqui no Brasil é feita por caminhões, né? Então é estrada, eu acho muito complicado isso. Mas isso está dando, vamos dizer assim, combustível, né, à oposição
para acusar o governo de hipocrisia e tudo mais. Agora, quando a gente escuta ao longo desse ano, a gente viu conversando sobre isso, né? E eu me pergunto, porque essa acho que é uma questão importante para você também, que é entender assim, tudo bem, desenvolvimento sustentável, né? Muita gente também coloca isso em questão. Será possível ou será necessário um desenvolvimento nesse sentido? De sempre querer mais e crescer mais, e fazer o PIB crescer, e toda essa história que a gente sempre ouve, dessa necessidade de progresso, ou seja, porque tudo isso está atrelado a um modelo, que é o modelo, o sistema capitalista, esse modelo econômico da produtividade. Quer dizer, é possível ainda, né, a justiça climática dentro do capitalismo? Essa seria uma questão que acho que está na base de tudo, né? Talvez foi exatamente o capitalismo, esse método, esses meios de produção que nos trouxeram até aqui com tantos problemas. Como é que você vê isso? E a filósofa que você tanto conhece, né? Que talvez você possa falar sobre a Fraser, né? Se você achar conveniente. Sim, sim, sim. Pois é, né, Oscar, você tocou em outro ponto um ponto fulcral, né? Adoro. Meu amigo Ivan usa bastante a palavra, né? O Ivan da UFRN, o fulcral. Então, eu acho que trouxe um ponto muito fulcral agora para a discussão. A questão da transição, né? A transição verde, eu acho que também é um dos principais carro-chefes da discussão, né? Da discussão e negociação internacional, né? Porque, como é dito, né, não é uma sociedade assim estruturada, dependentemente desse sistema de produção e de consumo, chamamos aqui esse tipo de sistema capitalista, não podemos, né, de uma hora para outra abandonar, né? Isso daria uma falta de estabilidade, um colapso. Então, a gente precisa de algo que se chama de transição. Transição para onde? Claro, é a grande pergunta, né? Uma transição de uma ruptura uma ruptura radical desse modelo, que é aquilo que a filósofa Nancy Fraser e outras linhas teóricas vêm defendendo, transição completa para um sistema, uma estrutura socioeconômica de tipo ecossocialista, como ela se refere, mesmo que ela não avance do ponto de vista normativo, né, como devem ser estruturadas essas instituições num sistema de tipo ecossocialista. Então, a gente tem um grande buraco ali, uma grande briga, na verdade, uma grande contenda, né, sobre o que significa fazer essa passagem, como essa passagem, quem financia essa passagem e quem e quem e quem decide, né? Quem põe, né, na agenda pública dessas discussões. Então, é o grande carro-chefe, né? E dentro da literatura, né, por exemplo, quando a gente discute essa questão de até que ponto a gente precisa estar atrelado a essa questão de desenvolvimento ou não, a primeira coisa que passa na cabeça, né, na literatura é o que a gente está entendendo por desenvolvimento aqui. Tem, por exemplo, acho que muito bem conhecida literatura do degrowth, né, do decrescimento, acho que é uma linha principalmente francesa dos anos 70 em diante, que eles associam a ideia de desenvolvimento como necessariamente como crescimento do nível socioeconômico, né? O desenvolvimento aqui seria um sinônimo de crescimento de PIB, de acumulação de recursos econômicos, acumulação de bens, etc. Então, De tem essa consumo, né? primeira linha de consumo, exato. Tem essa primeira linha, a literatura do degrowth, do decrescimento, que associa desenvolvimento diretamente com isso. Tem uma segunda linha, que hoje em dia vem sendo chamada de linha teórica ecomodernista. Como é que eu vou explicar esse ecomodernismo, né? Eles entendem o sentido de desenvolvimento aqui é necessariamente o sentido de desenvolvimento tecnológico científico que vai, por consequência, gerar um desenvolvimento do progresso humano científico. Pensem muito bem na visão de um ecomodernista como um Elon Musk, um Jeff Bezos
todos aqueles normalmente alinhados com o lobby do Silicon Valley, né? Então, tem essa linha que associa diretamente desenvolvimento com o progresso tecnológico da humanidade, né? Tem uma outra linha, que é a linha que entende o desenvolvimento, na verdade, como com base naquela lista de fornecida pela UNN, que é a lista de desenvolvimento, né? Que é a famosa lista de capabilidades que o Amartya Sen e a Martha Nussbaum influenciaram largamente, né? Para dizer o que significa, afinal, quais os elementos necessários para ter uma vida minimamente decente, né? O que significa florescer a vida minimamente de modo decente, né? Então, seria uma, uma, uma uma linha teórica que associa desenvolvimento com a oportunidade de que cada pessoa tenha condições mínimas basilares para ter e desenvolver uma vida, o que eles chamam de minimamente decente. Ali tem uma lista, né? Ter condições de conceber uma própria concepção de bem, ter condições de ter uma vida saudável, ter condições de acesso à educação, etc. Então tem uma grande briga ali, né? De mantemos desenvolvimento, tiramos desenvolvimento, e se mantemos desenvolvimento, que tipo de desenvolvimento teremos? Eu sou da linha que eu prefiro ainda me, me juntar àqueles que defendem a justiça climática com desenvolvimento, mas ali a gente briga, então, para dizer o que é desenvolvimento. Não precisa pegar um pacote à la Elon Musk, por exemplo, ecomodernista, que é desenvolvimento, na verdade. Criamos green tecnologias, vamos criar um fungo que vai ser capaz de absorver todo esse nível de gases maléficos que causadores de efeito estufa, que de repente vão resolver, vamos criar um capacete aqui que nos permitem melhor proteger das radiações solares, etc. Então, eu estou mais próxima dessa linha de desenvolvimento e que tenta pensar o desenvolvimento mínimo, desenvolvimento como garantir a cada nação, né, certos tipos de cotas, uma quantidade de carbon cotas, né, que permita um desenvolvimento suficiente de uma vida decente. E claro, né, como você falou, né, a filósofa que eu estudo, na verdade, eu estudo e brigo com ela ao mesmo tempo, porque eu uso ela da maneira na qual eu quero me aproximar, né, que é a questão de justiça, né, ela é uma crítica muito ferraz, mais próxima do capitalismo do que eu sou. Para ela, na verdade, como eu disse, a própria ideia de desenvolvimento aqui ela também não utiliza muito, mas na verdade a gente também não sabe para ela o que fica, né? Porque às vezes você decide fazer uma crítica que critica e mostra uma outra via, ou uma crítica que critica e não te mostra nada daquilo que vem. Então, ela muitas vezes ela aponta para alguma coisa, mas você nunca sabe o bojo completo. Dentro das negociações internacionais, ao menos da linha que eu persigo, né, eu me foco muito mais nessa ideia de que mantemos a ideia de desenvolvimento, mas desenvolvimento deve ser entendido de uma maneira que não seja um desenvolvimento pautado nos números de crescimento econômico do PIB, de acumulação de renda e riqueza, etc. Desenvolvimento mais ligado à capacidade de cada pessoa possa desenvolver uma vida minimamente decente. Desenvolvimento humano, né? Sobretudo, né? Sim, desenvolvimento humano. Seria isso, né? É. Muito bem. Diana, a gente está chegando ao fim do nosso papo. Você quer concluir com alguma reflexão? E desde já agradeço mais uma vez a tua presença e tanta coisa, né? Você está mergulhada nessa discussão toda, né? Você está trabalhando num instituto que é sobre essas questões mesmo, né? Está muito Sim, ligada mesmo. na verdade, a Escola Santana abraçou por completo esse tipo de pesquisa, né? Então, nós temos centros multidisciplinares que trabalham
ao mesmo tempo com um tema, com perspectivas diferentes. Então, eu estou muito feliz Uhum. aqui. Na verdade, se eu posso ter uma última palavra, eu tenho uma palavra mais otimista em relação à situação, né? Isso que eu ia te perguntar, porque a partir de todas as suas pesquisas, aí eu vou te dar a palavra para Sim. você nos inspirar com o teu otimismo. É, tuas últimas falas agora foi assim, eu estou muito mais pensando no desenvolvimento humano, né? E, claro, às vezes Uhum, isso parece uma gota d'água no oceano, né? Parece que pequenos gestos não produzem mudanças. Mas quem disse que os grandes gestos provocam mudanças, né? A história nos mostra que essas mudanças às vezes acontecem e que não está no domínio do humano, né? Essa história do uhum. fungo eu não conhecia, por exemplo, que um fungo que vai Essa captar história na verdade, é sempre uma talvez brincadeira, né? Vai que descobrem um fungo ali que de repente consegue vai, né? capturar as emissões que estão em excesso e resolve o nosso problema. É, Não precisamos mais falar de justiça climática? Não, né? Precisamos falar de justiça climática enquanto nós tivermos uma relação assim direta com a natureza, como sei que vamos ter, a gente precisa falar, né, de justiça climática, mesmo que não tenha o problema da mudança climática antropogênica, que são duas coisas que podem ser trabalhadas de modo diverso, né? Mas eu, como sou mais focada na filosofia política, né, eu tenho uma visão sempre muito mais otimista, porque se nós formos olhar, na verdade, do ponto de vista de como a normatividade vem sendo encarnada, interiorizada nessas instituições, é um ponto muito bom, porque até então, há menos de 20, 30 anos, nós nem menos havíamos sequer um tipo de acordo, um compromisso internacional que visasse botar a pauta climática e a luta contra a mudança climática antropogênica no fundo. Então, para mim, né, como filósofa política, digo, muito interessada em teoria normativa, o fato de que a normatividade do DVC esteja institucionalizada já é um ótimo ponto, porque a partir dali a gente pode apontar e dizer, sim, vocês têm, de fato, compromissos como aqueles que vocês determinarem. Então, certo, ali falta várias vertentes, né, de pressão pública, luta contra lobbies, né, porque nós sabemos que por trás disso correm sempre lobbies econômicos que tentam lobby petroleiro, diversos tipos de lobby que tentam ao menos ao menos diminuir a potencialidade da mudança e também, né, estamos falando que é uma mudança, é um processo de transição verde, é um processo complicado, que não envolve somente democracias liberais, né? Democracias liberais, a gente, por mais que tenhamos nossas diferenças, ainda, de certa maneira, temos certos tipos de valores em comum, autonomia, liberdade, igualdade, etc. Então, estamos lidando também com países os quais não têm esse tipo de approach, né? De abordagem. Então, do meu ponto de vista, é que a gente precisa. Uma vez um amigo meu me disse que a gente precisa ter esperança, e a esperança é uma disciplina, né? O que significa ter esperança como disciplina? É todo dia, mesmo que você ache que vai estar tudo errado, mesmo ontem, quando eu escutei do presidente da COP dos Emirados Árabes um discurso negacionista, é nesses momentos que eu tenho que ter a disciplina da esperança e dizer, quero ser pessimista, mas não. Me mantenho aqui na luta, me mantenho na esperança. E, e é isso, né? Eu acho Diana, que. uma coisa muito legal que você falou agora, que é o seguinte, que ao menos a questão toda agora já é uma questão política, coisa que não era há pouco tempo. Se você olhar a história da ecologia, dessas questões ambientalistas, é muito recente, mas, sobretudo, se eu penso na Eco 92, no Rio de Janeiro, estamos falando de 30 anos, e Uhum, agora já é uma questão política. E se é uma questão política, estou indo dos nossos representantes políticos, né? De como a sociedade se representa politicamente e também essa micropolítica vai acontecendo e que a gente tem um controle sobre isso. Isso eu acho que realmente é uma indicação otimista e que talvez não tenha outro caminho, né?
Digamos que a revolução não acontece de um dia para o outro, né? Antes de chegar, antes de ter a queda da Bastilha, muita coisa teve antes, né? Então, a revolução, digo, a mudança radical, a mudança substantiva, digamos assim, que tem que ter um percurso, ela tem que conseguir adentrar, sair do nível sistêmico, né? O nível sistêmico digamos assim, do fórum oficial político, né? Daquele pessoal que está discutindo na COP, e aos poucos entrar por dentro, né, Uhum. sair do sistema e se reengajar dentro das nossas conversas do almoço de domingo. Eu sou muito otimista, né? Posso ser considerada um pouco ingênua, Que bom, mas, de que novo, né, ótimo. Mas a não há melhor disciplina é uma forma de terminar o esperança. ano com essa mensagem. Ainda Tá mais bom, porque vamos teremos a ser nossa COP em disciplinados, então. 2030, né? Então, Diana, isso é verdade, vai ser aqui, em Belém, né? sim, 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 Belém, belíssima Não é Belém. isso? Complexa Tá bom. Belém, acho que é a mais complexa em relação de se discutir a questão da justiça climática no Brasil, né? Porque, por um lado, é dentro daquela área, é aquela que, por um lado, né, continua tendo vários níveis de florestamento, como dizem, de contatos com grupos de madeireiros, etc. Mas, ao mesmo tempo, é aquela que tem maior alinhamento com o governo e as pautas climáticas. Então, digamos, o corpo político de Berlim, ele tem, de fato, essa complexidade, é muito interessante. E aqui eu recomendo, eu faço uma propaganda antes de terminar, que tem a revista Brazilian Political Science Review, está lançando agora em fevereiro 2 edições muito boas de justiça climática. Uma vai ser com dados empíricos, alguns artigos já foram lançados, e vai ter um outro dossiê que é sobre a parte normativa, que eu vou participar com um texto sobre a questão do reconhecimento na justiça climática. Então, eu convido e até eu posso compartilhar com vocês quando saírem, porque a COP 2030 vai estar na nossa casa. Então, temos que estar alinhados, ao menos, com o discurso público daquilo que vai ser discutido em casa. Tá. Me manda assim que sair. Vou até procurar. Sim. Então tá. Diana Piroli, obrigado pela tua participação, pelas tuas palavras. Ha sido uma bela serata, né? E Bella espero que a serata, gente possa encontrar grazie. outras vezes em breve. Sim, 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 sim. Fiquei muito Obrigado. feliz, Eu vou gostei desligar muito aqui da então. conversa, passou muito rápido. E é verdade, passou rápido. Sempre acontece isso. Tchau, tchau. Você que está nos assistindo já sabe que o nosso programa fica disponível no canal YouTube. Até lá. Grande Tchau. abraço.